Olá, bom dia, historiadores e historiadoras deste Brasil. Está começando mais um combo, curiosidade mais aula. E o tema de hoje nós vamos entender, nós vamos estudar sobre a palavra sinceridade. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e divulgue essa ferramenta de estudo na web. A primeira coisa que nós devemos entender sobre a palavra sinceridade ou a palavra sincero é que é uma palavra que tem a sua origem na língua do latim, isso mesmo. Isso. E a nação antiga, a civilização antiga que falava fluentemente o latim era a civilização romana. Ela vai ter o significado bruto de sincera, ou seja, sem cera. Isto porque nesse período da Roma Antiga, os senadores, não, os escultores, né, que trabalhavam as suas obras de arte, eles estavam lá esculpindo e ocorria que muitas das vezes ocorria alguma rachadura ou quebrava-se alguma parte muito importante dessa escultura. E aí, essa pessoa, para poder não perder esse serviço todo, pegava cera quente, pegava aquela parte que se destacou, que saiu, e colava novamente na escultura. E aí, o Senado romano, em determinado momento, quando eles foram adicionando algumas coisas nos seus códigos de leis, eles vão estipular o seguinte: qualquer tipo de escultura que fosse comprada por Roma Antiga, né, pelos senados, pelas pessoas da alta cúpula política de Roma, deveria ser sincera, ou seja, sem cera. Ou seja, deveria ser uma escultura que não tivesse nenhum remendo a partir da cola com cera quente. Vamos trazer sobre a decadência da Roma Antiga e a invasão dos povos bárbaros. Vamos entender também que quando esses povos bárbaros invadirem essa Roma Antiga, vai estar surgindo uma nova cultura, que é a cultura medieval. Veremos também a contribuição que os romanos darão a essa formação dessa nova cultura a partir do catolicismo, a partir do colonato e a partir das vilas romanas. Também veremos a contribuição dos povos germânicos a partir de pontos culturais como o direito consuetudinário, a fragmentação política e o comitatus. E por final, vamos fazer uma síntese de como que ocorreu e por que teve a necessidade de um povo que era organizado por leis sair de um momento onde o código de leis era tudo escrito para uma situação em que agora o que vale como lei é a palavra empenhada das pessoas. O primeiro ponto que nós podemos colocar de início dessa decadência romana é a questão da Pax Romana. Em outro vídeo eu já comentei um pouco sobre a Pax Romana, mas vou trazer essa informação de novo. A Pax Romana foi uma política de delimitação de fronteiras, né, consolidada por Otávio Augusto. É mesmo, é? Só que o problema é o seguinte: se você deixa de guerrear, se você deixa de lutar contra os outros povos, você deixa de conquistar os seus escravos. E aí, sem escravo, Roma não andava. Um outro ponto que a gente pode estar detectando, que pode nos mostrar esse início da decadência, é a questão do exército romano. Isso mesmo. Porque o exército romano era um exército formado, era um exército profissional,
era o exército assim, que recebia, né, o pagamento para poder estar ali servindo a Roma antiga, lutando as batalhas. Se você deixa de ter batalhas constantes, você não tem necessidade de manter esse exército coeso, né? Ou seja, você não tem necessidade de constantemente estar pagando uma pessoa para estar ali o tempo todo à disposição de defender Roma. Então, a partir desse momento, você deixa de ter um exército profissional para começar a ter a existência em Roma de mercenários. E nessa chegada de mercenários, você tem também, aos poucos, chegando um povo em Roma que não era exatamente romano, que era um povo chamado de povo germânico. E esse povo germânico, eles não vão invadir Roma de uma vez. A princípio, os primeiros povos germânicos vão chegar em Roma para poder ajudar nesse exército de mercenários. Eles vão ajudar e aos poucos vão se estabelecer dentro das fronteiras romanas. E aí, o que vai ocorrer? Esse povo bárbaro, por que esse povo vai começar a ser chamado, por exemplo, esse povo germânico, vai começar a ser chamado de povo bárbaro pelos romanos? Povos bárbaros, na visão dos romanos, era todo aquele povo que não era romano, que era diferente, que era de outra nação. E o que vai acontecer? Esse povo germânico, aos poucos, vai adentrando aos limites, né, das fronteiras romanas, ajudando Roma em um primeiro momento. E já no segundo momento, quando esses povos saírem da região onde eles estavam habituados, da Germânia, e vão descer, invadindo, já com seu exército, as fronteiras romanas, você vai ter que essas pessoas que formaram a princípio o exército mercenário e que agora estavam dentro das fronteiras romanas, vão ajudar esses outros povos germânicos que estão vindo de fora, né? E aí a gente entende, então, esse primeiro momento de decadência, que a Pax Romana vai contribuir para essa decadência, né? A política de você não ter mais um exército profissional, mas ter um exército de mercenários também vai contribuir, e a chegada desses povos germânicos e a invasão desses povos germânicos também vai contribuir para poder destruir Roma. E aí, quando a gente fala de destruir Roma, a gente fala sobre a Roma ocidental, porque a Roma oriental, a Roma de Constantinopla, ainda vai existir durante um bom tempo. Prosseguindo, quando você tem esses dois povos se unindo, né, povo romano se unindo ao povo germânico, você vai ter a mistura de culturas. E como os povos romanos vão estar contribuindo nessa mistura de culturas, e como esse povo germânico vai estar contribuindo? O povo romano vai estar contribuindo a partir do catolicismo, né? Nessa fusão, nessa mistura de povos. Os romanos que eram católicos a princípio vão se fundir, e os germânicos vão adotar o catolicismo como religião principal. Você vai ter a realidade das vilas romanas, porque nesse momento de decadência, né, a vida na cidade romana vai ficar insustentável. Todas as coisas vão ficar muito caras. Então, aquelas famílias que ainda tinham algum dinheiro vão sair da cidade de Roma e vão comprar propriedades no campo de Roma. E nesse lugar, nesse campo que eles vão estar comprando essa propriedade, eles vão fundar as primeiras vilas. Né? Então, prosseguindo, a partir desse momento em que você tem as pessoas de Roma migrando para o campo, você tem também que essas vilas não vão funcionar sem braços, sem pessoas para poder trabalhar. E como esses chefes da vila já gastaram muito
só de comprar essa grande propriedade lá no campo, eles vão fazer o seguinte, eles vão começar a inaugurar o sistema que a gente chama de colonato. O que é o colonato? É aquela pessoa, né, que é pobre e não tem condição de estar ficando na cidade de Roma, e se ele ficar, ele vai morrer de fome. Então ele vai para o campo, e lá no campo ele vai fazer um sistema de parceria com esse dono da vila. O dono da vila permite ele ficar dentro da propriedade dele, e em troca esse colonato aí, ele vai estar cultivando as terras desse líder da vila romana. O colono vai se transformar no servo medieval. Nós temos também as contribuições germânicas nessa fusão desses dois povos. Você tem, por exemplo, como contribuição germânica, a fragmentação política. Eles fragmentavam esse poder político entre os vários líderes e os vários chefes germânicos. Então existiam em várias localidades da Germânia vários chefes que comandavam um determinado local dentro dessa Germânia. E aí, quando esses chefes vierem para a localidade de Roma, eles vão se deparar, por exemplo, com as vilas romanas. Então você vai ter várias vilas, e esses chefes vão pegar e vão estar comandando essas vilas. E aí, como esse povo germânico já tinha esse costume de vivenciar a realidade do poder político fragmentado, para eles vai ser tranquilo se adaptar a essa realidade da vila romana. E aí, se antes você tinha o chefe da vila romana, que era um romano, nesse momento em que os germânicos invadem Roma, esses germânicos e chefes militares vão estar tomando conta dessas vilas romanas, e esse chefe germânico vai virar finalmente o senhor feudal que nós teremos no período medieval. Continuando, né, o exército era mantido por esse chefe, esse líder militar, através do chamado comitatus. O que era o comitatus? O comitatus era a fidelidade entre o chefe guerreiro e o seu soldado, o seu guerreiro, entre o exército e o líder. Então você tem essa realidade sendo mostrada, por exemplo, no período feudal, quando você tem a relação lá, os laços entre suzerania e vassalagem, né? Que são laços que você vai estar estabelecendo através dessa questão da fidelidade. Uma outra contribuição germânica vai ser a questão do direito consuetudinário. Em um primeiro momento, quando você ainda tinha a situação romana, todas as leis eram o quê? Escritas. Eram votadas pelo Senado e propostas pelo Senado para votadas, e aí entravam em vigor e tinham que estar escritas, tinham que estar ali documentadas. Já na realidade dos povos germânicos, eles não eram acostumados a estar lendo e escrevendo. Então esses povos, eles se entendiam através da questão dos limites, através de até onde um povo pode ir, até outro onde ele não pode ir, através da chamada palavra empenhada, que é também chamado de direito consuetudinário. Só lembrando que essa sociedade que vai surgir não utiliza código de leis porque eles não sabem ler. E aí confira aí os temas relacionados e no final dê o seu like.